Hoje, a gente vai, com a graça do Senhor, fechar esse primeiro parágrafo do capítulo 2, e para tanto nós iremos considerar os versículos de 8 até o versículo 10. Efésios capítulo 2, versículos de 8 até o versículo de número 10. Assentados como todos estão, vamos proceder com a leitura e depois seguir na exposição do Evangelho de Jesus Cristo. Efésios 2, versículos de 8 até o versículo de número 10. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, diz o seguinte, a palavra do nosso Deus, Efésios 2, verso 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui, até o versículo 10, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, as obras de Deus, as obras do Senhor, elas são marcadas, elas são caracterizadas pela sua grandiosidade, Ou seja, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus ele realiza, existe esse qualificativo, existe esse adjetivo que nós podemos colocar, ou seja, tudo o que Deus faz é grande e é grandioso. E a gente não precisa ir muito longe para fazer a constatação desse fato, para fazer a comprovação dessa realidade. Por exemplo, quando nós analisamos a obra da criação, a criação no seu sentido físico, a criação no seu sentido material, o mundo que nos rodeia, o mundo que está à nossa volta, e o mundo que a gente nem consegue ter ciência que existe e que também foi criado por Deus e que também foi criado pelo Senhor, dentro das suas perfeições, dentro das suas harmonias, e algo que ninguém a não ser Deus, ninguém a não ser o Senhor pode fazer, pode realizar. Porque conforme nós estudamos em quartas-feiras anteriores, Deus ele não só cria, mas também Deus, através da sua providência, ele preserva, ele cuida, ele governa toda a sua criação. E é também uma segunda obra de Deus, que pode ser e deve ser caracterizada pela sua grandiosidade. Então, de um lado, a gente observa que tudo aquilo que Deus faz é grandioso, quer seja na criação, quer seja na providência, e o que dirá, meus irmãos, e o que dirá, minhas irmãs, da obra redentora, da obra salvadora que Deus ele operou, que Deus ele realizou em nossas vidas e em nossos corações. É impossível, irmãos, é impossível, minhas irmãs, desconsiderar, desprezar a grandeza daquilo que Deus ele fez em minha vida, na sua vida, mas não só naquilo que Deus fez no passado quando nos salvou, mas naquilo que Deus ele está operando, naquilo que Deus ele está fazendo ainda hoje e o fará até a consumação da nossa salvação. De sorte que, quando nós nos depararmos com a eternidade, não haverá uma outra postura que se espere de nós, que não seja a adoração, que não seja o louvor a esse Deus que é grandioso e que realiza coisas grandiosas, sobretudo na nossa salvação, sobretudo na nossa redenção. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que é dessa grandeza de Deus, que é dessa grandeza do Senhor em nossa salvação, em nossa redenção, que Paulo ele fala nesse texto que nós acabamos de ler,
nesse texto que nós acabamos de fazer a nossa leitura. Efésios capítulo 2, versículos 8 até o versículo número 10. Lembremos-nos, meus irmãos, meus amigos, que desde o início do capítulo 2, Paulo ele está discorrendo, Paulo ele está tratando do processo da nossa salvação, com determinadas minúcias, com determinados detalhes, para que nós possamos perceber, para que nós possamos compreender e jamais nos esquecer como é grandiosa a obra redentora de Deus na nossa vida, na vida de cada um de nós que aqui somos salvos e salvos em Cristo Jesus. Nós vimos nos domingos anteriores que do versículo 1 até o versículo 3, Paulo ele descreve a situação desgraçada na qual nós estávamos antes de termos sido salvos por Deus, antes de termos sido salvos pelo Senhor. Ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele diz que nós éramos escravos do diabo, do mundo, da carne. E se não bastasse tudo isso, Paulo concluiu que nós éramos filhos da ira. Essa era a nossa condição, essa era a nossa situação. Contudo, a nossa história não parou nesse ponto. Contudo, a nossa história não estagnou nessa realidade, nessa triste realidade. Não. Mas conforme nós vimos na semana passada, Deus ele interviu na nossa história. É por isso que no início do versículo 4, Paulo ele diz, mas Deus. E aí ele mostra a atuação bondosa de Deus em relação à nossa salvação. Quando Deus ele age com misericórdia, quando Deus ele age com amor, quando Deus ele age com graça, para que assim nos vivificasse espiritualmente falando, para que assim nos ressuscitasse espiritualmente falando, para que assim nos fizesse assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E agora, meus irmãos, e agora, minhas irmãs, do versículo 8 até o versículo 10, Paulo ele vai esmiuçar, Paulo ele vai detalhar ainda mais esse processo redentor, esse processo salvador pelo qual nós passamos por causa da bondade de Deus em relação em nossas vidas. E é por isso, meus irmãos, e é por isso, meus amigos, que na noite de hoje, com a graça de Deus, eu queria que nós considerássemos o seguinte tema, eu queria que nós considerássemos o seguinte assunto: a grandiosa salvação de Deus, a grandiosa salvação do Senhor. E com base nesse texto, nós podemos nos indagar, e com base nesse texto, nós podemos nos perguntar, mas por quais razões, mas por quais motivos a gente pode fazer essa afirmação, que a salvação de Deus, ela é grandiosa, que a salvação do Senhor, ela é grandiosa? Será que nós teríamos algum subsídio? Será que nós teríamos alguma comprovação através dos escritos sagrados do apóstolo Paulo aqui nessa passagem? A resposta é sim, sim e sim. E aí você pode continuar se indagando, mas quais são então essas razões? Quais são então esses motivos pelos quais a gente pode afirmar, pelos quais a gente deve crer que de fato a nossa salvação ela é grandiosa? E aqui, meus irmãos, e aqui, meus amigos, nós encontramos uma, duas, três razões, 1, 2, 3 motivos pelos quais a salvação de Deus ela é grandiosa. E é sobre essas razões, e é sobre esses motivos que nós iremos trabalhar com a graça de Deus na noite de hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, a salvação de Deus ela é grandiosa porque ela está baseada na sua graça. A salvação de Deus ela é grandiosa porque ela está alicerçada, porque ela está baseada, porque ela está firmada na graça do próprio Deus, na graça do próprio Senhor. Vejam aí a parte inicial do versículo 8, Efésios capítulo 2, parte inicial do versículo 8. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos. Através dessa frase, meus irmãos, através dessa frase, meus amigos,
Paulo, ele nos ensina, Paulo, ele nos mostra que o favor imerecido de Deus, o favor imerecido do Senhor é a base sobre a qual repousa a nossa salvação, a nossa redenção. Se você considerar o versículo 5, a parte B do versículo 5, inclusive nós vimos isso na semana passada, Paulo, ele já havia feito essa afirmativa. Paulo, ele já havia afirmado essa verdade. A graça de Deus diretamente relacionada, a graça de Deus diretamente envolvida no processo da nossa salvação. Contudo, aqui não só ele vai reiterar, contudo, aqui ele vai aprofundar ainda mais esse entendimento que nós devemos ter, essa compreensão que nós devemos possuir, de que salvação é salvação, porque ela está enraizada, embasada na graça de Deus, na graça do Senhor. Então, ele faz isso de maneira proposital, a fim de que essa verdade calasse aos corações dos seus ouvintes, a fim de que essa verdade cale também aos nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. E aí a gente pode se indagar, e aí nós podemos nos perguntar: mas será que é assim mesmo? Será que se não fosse a graça de Deus, será que se não fosse o favor imerecido do Senhor, não teria salvação para a raça humana, não teria salvação para nós? Não, de jeito nenhum, não, de forma alguma. E isto, meus irmãos, e isto, minhas irmãs, por uma razão muito simples, por um motivo muito simples, em virtude da situação na qual nós nos encontrávamos. Inclusive nós já falamos isso na parte introdutória, inclusive nós já expusemos acerca disso a domingos anteriores ou em domingos anteriores. Estávamos mortos em delitos e pecados, nós éramos escravos do mundo, escravo da nossa própria carne, escravo do diabo, e ainda além disso nós éramos filhos da ira. Então, numa situação como essa, numa condição como essa, nada a não ser a graça de Deus, nada a não ser a graça do Senhor seria capaz de nos redimir, seria capaz de nos salvar, seria capaz de nos trazer para junto de Deus, para junto do Senhor. Por isso reiteramos, por isso reafirmamos: a base da nossa salvação, o alicerce da nossa salvação repousa na graça de Deus, no favor imerecido do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala no finalzinho do versículo 8: e isto não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom que nós encontramos aqui nesse trecho, a palavra dom que nós encontramos aqui nessa passagem, literalmente falando, significa presente. Então, a nossa salvação, ela é baseada na graça. A nossa salvação é um presente, uma dádiva imerecida, uma bênção que nós não merecemos, mas Deus se dispôs a nos dar, tão somente motivado pela sua vontade, tão somente motivado pelo seu propósito. Então, graça, em linhas gerais, é isso: é você receber algo que você não merece. Graça, em linhas gerais, é isso: é você ser beneficiado por algo que você não fez nada para merecer, que você não ajudou, que você não contribuiu, que você não auxiliou em nada, absolutamente nada. E é aqui, meus irmãos, é aqui, minhas irmãs, que repousa uma das grandes diferenças, se não a grande diferença da religião cristã, a grande diferença do cristianismo. Por quê? Dentro do conjunto das nossas crenças, porque dentro do conjunto dos nossos valores, nós cremos, defendemos e aceitamos esse fato: a salvação se dá sem nenhum mérito, sem nenhum merecimento por parte do homem, por parte do ser humano. E por que a gente precisa enfatizar isso? E por que a gente precisa reafirmar essa verdade? Porque infelizmente, meus irmãos, infelizmente, meus amigos, nós, como seres humanos, nós temos uma tendência natural, nós temos uma
predisposição natural de sempre procurar ter méritos naquilo que a gente faz, naquilo que a gente realiza. A gente tem sempre essa tendência de procurar, principalmente em termos espirituais, dar a nossa ajuda, dar a nossa parcela de contribuição com Deus em tudo aquilo que Ele nos faz em termos salvíficos, em tudo aquilo que Ele nos faz em termos espirituais. E quando nós analisamos a história humana, a gente percebe de onde vem isso. Isso vem lá do Jardim do Éden. Isso vem lá de Gênesis capítulo 3. Todos nós sabemos que ali Adão caiu. E não só ele caiu, caiu com ele toda a humanidade. Quando ele se sujeitou à tentação e quando ele abraçou o pecado. E nos diz a Bíblia que quando aquilo ali ocorreu, nos diz a Bíblia que quando aquilo aconteceu, Adão, juntamente com a sua esposa, no caso Eva, procuraram cobrir a sua nudez, através de figueiras, através de cintas, e assim tentando eles dar um jeito humano de cobrir os resultados do seu pecado, da sua transgressão. E a Bíblia diz que Deus não aceitou. Tanto é que Deus teve que matar um animal que já prefigurava Cristo, derramamento de sangue, para a partir da morte de um animal, eles pudessem ter coberto a sua nudez, e isso já apontava para o fato que é sempre Deus que intervém, é sempre Deus que age com graça, é sempre Deus que age de maneira imerecida em relação ao homem, para poder lhe beneficiar em termos espirituais, em termos da sua vida com Deus, em termos da sua vida com o Senhor. Então, meus irmãos, meus amigos, a salvação de Deus, ela é grandiosa. E por que que ela é grandiosa? Em primeiro lugar, porque ela se baseia na sua graça, porque ela se baseia no seu favor imerecido. E quando nós compreendemos esse fato, quando nós compreendemos essa realidade, pelo menos duas implicações são geradas em relação às nossas vidas. Quer seja as nossas vidas enquanto salvos em Cristo Jesus, quer seja na vida daquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça salvadora de Deus, pela graça salvadora do Senhor. Em primeiro lugar, para nós, meus irmãos, em primeiro lugar, para nós, minhas irmãs, compreender que a graça de Deus, compreender que o favor imerecido de Deus é a base sobre a qual repousa a nossa salvação, isso faz com que nós freiemos um pouco o nosso orgulho. Isso faz com que nós freiemos um pouco o nosso orgulho. Por quê? Porque por natureza nós somos orgulhosos. Por natureza nós somos arrogantes. Por natureza nós somos jactanciosos. Mesmo que muitas vezes a gente não revele plenamente esse sentimento no nosso coração. E muitas vezes a gente acaba travestindo esse sentimento com a falsa piedade, o que se torna ainda muito mais agravante, ainda pior. E aí a gente precisa entender, e sobretudo quando a gente considera esse fato, que a salvação é pela graça, que não há espaço para o nosso orgulho, não há espaço para a nossa vanglória, não há espaço para a nossa jactância, seja ela qual for, inclusive e principalmente em termos espirituais. É por isso que no versículo 9, o apóstolo Paulo diz que a nossa salvação, ela se deve à graça de Deus e não é por obras. E ele explica a razão disso, para que ninguém se glorie. Porque com certeza, meus irmãos, com certeza, minhas irmãs, se nós tivéssemos 1/1000 de porcentagem de conjunto de Deus ou de participação com Deus na obra da nossa salvação, nós teríamos muitas razões para nos vangloriarmos, para nos orgulharmos e assim dividir com Deus a glória pela nossa salvação. E não deve ser assim, e não deve ser dessa maneira. Então, quando nós pensamos na graça de Deus, quando nós consideramos que essa graça é a base da nossa redenção, de certa forma, a gente acaba restringindo um pouco mais esse desejo que muitas vezes nós temos de nos vangloriar, de nos exaltar, de nos orgulhar, repito, inclusive e principalmente em termos espirituais. Então, quanto mais, meus irmãos, quanto mais, minhas irmãs, a gente tem consciência desse fato,
Quanto mais nós entendemos essa realidade, que se não fosse a graça, se não fosse o favor merecido do Senhor, nós não seríamos jamais salvos, isso faz com que nós desenvolvamos uma maior humildade na nossa vida. Isso faz com que nós anulemos a nossa autojustiça. Por quê? Porque nós vamos perceber a grandeza e a glória de Deus, sobretudo a sua graça em relação à nossa salvação. Então, esta é a primeira implicação que se gera desse fato, de que a nossa salvação ela está baseada única e exclusivamente na graça de Deus. Mas há uma segunda implicação, e esta dirigida especificamente falando para aquelas pessoas que ainda não foram salvas. Ou seja, há esperança para você, meu amigo, há esperança para você, minha amiga, de experimentar a salvação de Deus, de experimentar a salvação do Senhor. Por quê? Não há méritos que você possa ter, não há méritos que você possua, não há nada que você possa fazer para que assim você possa contribuir com a sua salvação. Então, há esperança para você. E diante desse fato, diante dessa realidade, qual deve ser o seu compromisso? Qual deve ser a sua obrigação? Qual deve ser a sua responsabilidade? Clame por essa graça, clame por esse favor imerecido, recorra a Deus, quebrante-se diante dele, humilhe-se perante o Senhor e não saia de lá enquanto não for agraciado com a salvação de Cristo Jesus. Então é isto que a Bíblia exige de você, é essa a recomendação que a palavra de Deus lhe faz, para que você possa experimentar dessa graça, para que você possa experimentar desse favor imerecido na salvação de Cristo Jesus. E aí voltamos à nossa afirmação inicial. A salvação de Deus, ela é gloriosa. Por quais razões? Por quais motivos? Em primeiro lugar, nós já vimos, a salvação de Deus, ela é grandiosa porque ela está baseada na sua graça, ou seja, no favor imerecido de Deus, no favor imerecido do Senhor. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, quando nós olhamos aqui para esse texto, quando nós olhamos aqui para essa passagem, nós nos deparamos com a segunda razão, nós nos deparamos com o segundo motivo pelo qual a salvação de Deus ela é grandiosa. Assim, em segundo lugar, a salvação de Deus ela é grandiosa porque ela é experimentada pela fé. A salvação de Deus ela é grandiosa porque ela é experimentada pela fé. Ela é experimentada pela fé. Vejam aí, versículo 8, o restante do versículo 8, Efésios capítulo 2, restante do versículo 8. Porque pela graça sois salvos, e aí ele segue, olhem só, mediante a fé, prossegue Paulo, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui nesse trecho, meus irmãos, aqui nesse trecho, minhas irmãs, o apóstolo Paulo nos mostra que a fé é o meio pelo qual Deus nos salva. Aqui nesse trecho, aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo nos mostra que a fé é o meio pelo qual Deus ele nos salva, é o meio pelo qual Deus ele nos redime. Nós podemos dizer, irmãos, nós podemos afirmar, meus amigos, com toda a coragem, com toda a convicção, que a fé, preste atenção nisso, é um instrumento que nos faz experimentar todos os benefícios, todas as bênçãos, todas as benesses que Cristo adquiriu na cruz para o seu povo. A fé é um instrumento que nos faz experimentar todas as bênçãos, todos os benefícios, todas as benesses que Cristo adquiriu na cruz e adquiriu em favor do seu povo. Isto, meus irmãos, isto, meus amigos, é o que nós chamamos de fé salvadora, é o que nós chamamos de fé redentora, é nós descansarmos na obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário, como suficiente para nos perdoar, como capaz para nos justificar
perante Deus, perante o Senhor, e nos apagar de todas as nossas transgressões, de todas as nossas iniquidades. E essa fé, esse descanso, é operado por Deus em nossa vida, através da pregação do Evangelho, através da pregação da palavra, conforme nós vimos em pregações sobre o capítulo 1 dessa mesma carta de Paulo aos Efésios. Então, quando nós escutamos a palavra, então, quando nós lemos a palavra do Senhor, Deus opera através dessa atividade, mediante a ação do seu Espírito, para colocar no nosso coração, para colocar no nosso subconsciente o descanso que nós devemos ter de tudo aquilo que Cristo adquiriu por nós na cruz, sobretudo o perdão pleno e completo que Ele obteve para nós no seu sacrifício e no seu sacrifício no Calvário. Isto é o que nós chamamos, repito, de fé salvadora. E essa fé é que é o instrumento que Deus usa para aplicar em nossas vidas, para aplicar em nossos corações a sua redenção, a sua salvação. Contudo, Paulo, ele prossegue, dizendo ainda que essa fé que nós estamos falando, que esta fé que nós estamos ensinando, ela também é uma dádiva de Deus, um presente de Deus em relação às nossas vidas. É por isso que ele fala, isto não vem de vós, ou seja, a fé, e ele complementa, é dom de Deus, é dom do Senhor. Nós não temos, meus irmãos, nós não temos, meus amigos, a capacidade de gerar fé no nosso coração. E não preciso gastar muito tempo em fazer essa afirmação. Conforme nós observamos, dada a nossa condição espiritual depois da queda, como é que a gente vai ter essa fé? Como é que a gente vai descansar no sacrifício de Cristo? Como é que nós vamos confiar em tudo aquilo que Ele adquiriu mediante a sua morte na cruz? Não dá, não dá, não dá. No máximo, o ser humano, no máximo, as pessoas, elas têm uma fé em termos intelectuais, do conhecimento, daquilo que Cristo era, daquilo que Ele ensinou, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele realizou, mas não se apropria disso para a sua vida. Não traz para si em termos espirituais, fazendo com que nós experimentemos de paz aqui na terra, fazendo com que nós tenhamos segurança e vida eterna no futuro. Não dá, não dá. Somente a fé salvadora, somente a fé redentora pode, deve, faz, produz isso em relação às nossas vidas, em relação às nossas vidas. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, quando nós compreendemos esse fato, meus amigos, que a nossa salvação, ela é através da fé, que ela é o instrumento que Deus usa para nos redimir, a gente chega a uma conclusão, a gente chega a um entendimento. Que conclusão? Que entendimento? O Deus que planeja o fim é o mesmo Deus que planeja os meios. O Deus que planeja e determina o fim é o mesmo Deus que planeja os meios. Assim o é em relação à nossa salvação. Conforme nós vimos lá em Efésios capítulo 1, nós consideramos o fato que Deus nos escolheu desde toda a eternidade em Cristo Jesus. Nos separou para a sua salvação, nos separou para a sua redenção. Mas como é que nós conseguiríamos chegar nesse nível? Como é que nós conseguiríamos experimentar essa realidade? Ele vai e providencia os meios. Ele envia o seu Filho para vir aqui à terra, para se encarnar, para viver entre nós, para pregar a sua palavra, para ser crucificado e morto na cruz do Calvário. Mas não só isso, Ele faz com que o seu Filho ascenda aos céus, de lá envie o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo, através da pregação da palavra, para que esse Espírito Santo, através da proclamação do Evangelho, ele gere essa fé salvadora, ele gere essa confiança em nossos corações. Então, o Deus que determina o fim é o mesmo Deus que planeja os meios. Tudo está em seu inteiro controle, tudo está em sua inteira organização. E a nossa salvação, ela não foge a essa realidade. A nossa salvação, ela não foge a esse princípio, muito pelo contrário, muito pelo contrário. E essa é
uma das razões, esse é um dos motivos pelos quais a salvação de Deus ela é grandiosa. Ela nos vem através da fé, e essa fé não somos nós que produzimos. Essa fé não somos nós que desenvolvemos, mas essa fé é o dom gratuito de Deus que Ele coloca na nossa vida através da ação do Espírito Santo, mediante a pregação do seu santo Evangelho. Nosso Deus é grandioso, meus irmãos. O nosso Deus ele é grandioso, minhas irmãs. E é justamente por causa disso que nós temos aqui uma segunda razão. É justamente por causa disso que nós temos aqui um segundo motivo pelo qual a salvação de Deus ela é grandiosa. Por quê? Porque é Deus que nos concede a fé, através da qual nós experimentamos essa salvação em relação às nossas vidas. E a partir disso, a gente pode aprender duas outras implicações em relação às nossas vidas. Em primeiro lugar, para nós, meus irmãos, em primeiro lugar, para nós, minhas irmãs, a seguinte verdade: apesar da fé ser um dom de Deus, apesar da fé ser uma dádiva do Senhor, nós temos a responsabilidade, nós temos o compromisso, nós temos a obrigação de alimentar cada vez mais essa fé no nosso coração. Até porque ela foi essa dádiva que Deus nos deu. Até porque esse foi o presente com o qual Deus nos presenteou, essa dádiva que Deus nos presenteou. Para quê? Para que mediante a sua própria graça, essa fé possa ser alimentada, essa fé ela possa ser desenvolvida em relação às nossas vidas. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar: mas como é que isso acontece? Como é que eu alimento a fé salvadora no meu coração? Como é que eu alimento essa confiança na minha vida? Simples, principalmente através de 3 recursos. O primeiro deles, das Escrituras Sagradas. Existe um poder, meus irmãos, existe um poder, minhas irmãs, inerente à mensagem do Evangelho. E quanto mais nós lemos, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós guardamos no coração, mais Deus vai fortalecendo a nossa fé. Não há como nós separarmos essas duas coisas. Se voltar para a palavra, se alimentar da palavra, buscar essa palavra, se encher dessa palavra, faz com que a nossa fé fique cada vez mais robusta, mais fortalecida, mais vigorosa. Mas não só através da palavra, a oração também ela é importante. Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós clamamos pela sua graça, para que o seu Espírito que está em nós cada vez mais faça desenvolver, cada vez mais faça crescer a nossa confiança, a nossa crença, a nossa esperança no sacrifício de Cristo e em todos os benefícios que Ele, Cristo, adquiriu por nós na cruz do Calvário. É por isso que a gente não pode viver sem oração, quer seja no sentido individual, quer seja no sentido coletivo, porque a oração terá uma importante participação no desenvolvimento da fé na nossa vida, no desenvolvimento da fé no nosso coração. Então, de um lado nós temos as Escrituras Sagradas, do outro lado nós temos a oração, mas em terceiro lugar, as circunstâncias das nossas vidas também elas alimentam e fortalecem a nossa fé. Quando muitas vezes, apesar das dificuldades, quando muitas vezes, apesar dos problemas, a gente mantém o nosso foco em Cristo, a gente mantém o nosso foco na sua salvação, Deus, Ele vai fortalecendo cada vez mais essa mesma confiança em Cristo e no Salvador. Então, a fé, meus irmãos, a fé, minhas irmãs, que recebemos da parte de Deus, o instrumento através do qual nós fomos salvos, precisa ser sim desenvolvido, precisa ser sim alimentado na nossa vida, através da palavra, através da oração e através das circunstâncias. Então, aprendamos essa verdade, aprendamos essa lição. Mas não só isso, para você, meu amigo, para você, minha amiga, uma vez que a gente trata dessas coisas, mostrando que a fé é um dom de Deus, qual é a sua responsabilidade? Qual é a sua obrigação diante dessa grande verdade que nós estamos anunciando? De você clamar a Deus, de você clamar ao Senhor, para que Ele possa colocar essa mesma fé no seu coração, para que Ele lhe dê olhos espirituais, a fim de que você olhe para o Evangelho e veja a glória do Salvador, para que Ele possa abrir os seus ouvidos no sentido espiritual
e você possa ouvir a voz de Deus, chamando a sua vida, chamando o seu coração, para que Ele possa impulsionar o seu coração, lhe dar motivação, de tudo aquilo que você ouvir, de tudo aquilo que você aprender do Evangelho, tornar-se uma realidade na sua vida através da sua prática, ou seja, agir nas suas ações. Então, clame a Deus, recorra a Ele, recorra ao Senhor, peça, não descanse. E eu lhe digo uma coisa com toda a certeza, com toda a sinceridade: na medida que você tiver essa predisposição na sua vida, isso já é o indício de Deus trabalhando, de Deus operando, de Deus modificando o seu interior para que você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, faça isso. Então, haja dessa forma. E aqui nós encontramos a segunda razão. Aqui nós encontramos o segundo motivo pelo qual a salvação de Deus, ela é gloriosa ou ela é grandiosa. Por quê? Porque ela é experimentada através da fé. Então, não perca a sequência que nós estamos desenvolvendo na noite de hoje. Em primeiro lugar, a salvação de Deus é grandiosa porque ela está alicerçada na graça de Deus. Em segundo lugar, a salvação do Senhor, ela é grandiosa porque ela é experimentada pela fé, que é dom de Deus. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, meus amigos, a salvação do Senhor, ela é grandiosa, preste atenção, em terceiro lugar, porque ela produz boas obras. A salvação de Deus é grande, a salvação de Deus, ela é grandiosa, porque ela produz boas obras. Vejam aí, versículo 10, Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais, boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui no verso 10, meus irmãos, meus amigos, Paulo, ele nos mostra que as boas obras são o fruto da nossa salvação em Cristo Jesus. Aqui no versículo 10, o apóstolo Paulo nos ensina, o apóstolo Paulo nos mostra que as boas obras são o fruto da salvação que nós temos, o fruto da salvação que nós desfrutamos em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Ressalte-se aqui, irmãos, amigos, que essas boas obras, às quais o apóstolo Paulo faz menção, aqui nesse trecho, elas não dizem respeito apenas, preste atenção nisso, as boas obras, às quais o apóstolo Paulo faz menção aqui nessa passagem, elas não dizem respeito apenas a obras de caráter social ou a alguma ação filantrópica, não necessariamente, não somente, mas essas boas obras que Paulo aqui menciona, têm a ver com aquelas atitudes. Essas boas obras que o apóstolo Paulo aqui nos fala, têm a ver com aquelas ações feitas em santidade e que visam a glória de Deus, que visam a glória do Senhor. E aí você percebe a amplidão dessa definição e como é vasta a compreensão que nós devemos ter em relação às boas obras. São aquelas ações, são aquelas atitudes feitas em santidade que visam, tem como objetivo a glória de Deus, tem como objetivo a glória do Senhor. E essas obras que Paulo aqui fala, essas obras aqui que Paulo menciona, elas só são possíveis, preste atenção também nisso, elas só são possíveis quando nós somos recriados espiritualmente por Deus, recriados espiritualmente pelo Senhor. É por isso que ele fala, logo no início, é por isso que ele fala, logo na abertura do versículo 10, pois somos feitura dele, no caso de Deus. Essa palavra feitura aqui, ela tem um significado bem específico. Essa palavra feitura aqui, ela tem um significado bem especial. Na língua grega, e quando você faz a transliteração para a nossa língua, ela dá origem à palavra poesia na nossa língua.
Então, se nós fôssemos fazer aqui uma tradução bem literal, pois nós somos poesia dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, nós somos justamente isto, as obras de arte que Deus ele recriou em termos espirituais, para que a partir de nós possamos evidenciar essas boas obras, e a partir dessas boas obras, Deus ele venha a ser glorificado e glorificado em nossas vidas. E somente Deus pode fazer isso, e somente Deus pode realizar essa obra na nossa vida. Até porque quando nós consideramos aquilo que nós éramos, já falamos isso, versículos de 1 até o versículo 3, somente a ação divina, somente o agir de Deus, somente o trabalhar de Deus no nosso coração, para fazer mudar a nossa natureza, mudar as nossas ações, mudar as nossas posturas, mudar as nossas atitudes, de tal forma que através delas, Deus ele venha a ser glorificado em nossas vidas. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, que tudo isso, Deus também havia planejado. O fato da gente frutificar nessas boas obras, o fato da gente agir de maneira santa, visando a glória de Deus, já havia sido determinado, já havia sido planejado, já havia sido determinado por Deus desde toda a eternidade. Olhem só o que o apóstolo Paulo fala aí no versículo 10. Ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, e olhem só o que ele diz: as quais Deus de antemão, de antes, preparou para que andássemos nelas. Nelas quem? Nessas boas obras. Então tudo aquilo que a gente faz, meus irmãos, tudo aquilo que a gente realiza, minhas irmãs, de bom em termos espirituais, tem um autor, tem uma explicação. A ação de Deus, o plano de Deus redentor nas nossas vidas, nos nossos corações. O nosso Deus é um Deus sábio, o nosso Deus é um Deus poderoso. Por isso ele determinou não só a nossa salvação, mas todo o processo da nossa salvação, inclusive a apresentação de boas obras que visem a sua glória, a glória de Deus em relação às nossas vidas. Então Deus, irmãos e irmãs, ele tem um plano glorificador no nosso viver, na nossa salvação, na salvação de cada um de nós que pertencemos a Cristo, que pertencemos ao nosso Salvador. Então, aqui nós encontramos a terceira razão, o terceiro motivo pelo qual a nossa salvação ela é grandiosa. Por quê? Porque ela produz boas obras. E aqui nós temos duas outras implicações para as nossas vidas, para nós que somos salvos, para nós que somos crentes em Cristo Jesus. A primeira delas, meus irmãos, minhas irmãs, boas obras, elas não salvam. Boas obras, elas não salvam, mas elas comprovam que nós somos salvos. Boas obras, elas não salvam, mas elas comprovam que nós somos salvos. Isso é importante nós sabermos. Isso é importante nós internalizarmos em nossos corações. Afinal de contas, não são poucas as vezes que muitas vezes a gente lida com dúvidas espirituais. Será que eu sou salvo? Será que eu sou redimido? Será que eu sou filho ou filha de Deus? E aí você tem, nos frutos espirituais da sua vida, um indício que comprova ou não esse fato. Um indício que comprova ou não essa realidade. Você vive para a glória do Senhor, não obstante as suas imperfeições, que nós temos muitas, não obstante os nossos erros, que nós apresentamos muito, mas nós temos esse desejo, no fundo do nosso coração, nós temos essa motivação, agradar a Deus, viver para a sua glória, demonstrar as suas virtudes. Se sim, meus irmãos, se sim, minhas irmãs, louvado seja o Senhor. Isso já é indício que nós somos salvos em Cristo Jesus. Isso já é indício que nós temos a vida eterna. Isso já é indício que Deus nos destinou e nos destinou para a vida eterna. Então, as boas obras, elas não salvam, mas elas comprovam a nossa salvação. Elas testemunham a nossa salvação. E aí nós temos essa necessidade. E aí nós temos essa obrigação de averiguar a nossa vida, de nos prescrutar, de nos autoanalisar e assim fazermos
as devidas constatações que se fizerem necessárias. Mas não só isso. Em segundo lugar, uma segunda implicação para nós, meus irmãos, minhas irmãs, uma vez que a gente sabe que a salvação ela produz boas obras pela ação de Deus em nossas vidas. Que implicação é? Que lição é? Quanto mais nós crescemos em santidade, mais manifestaremos as boas obras em nossas vidas. Quanto mais nós crescemos em santidade, quanto mais nós nos desenvolvemos em piedade, mais manifestaremos as boas obras em nossas vidas. Isso é o que nós chamamos na matemática de grandeza diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Então, quanto mais você cresce em santidade, quanto mais você aprofunda a sua comunhão com o Senhor, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se torna íntimo dele e você sente intensamente a presença do Espírito Santo na sua vida, mais você vai frutificar. E esse fruto nada mais é do que as boas obras que testemunham da sua salvação, que foram planejadas por Deus para serem manifestas na sua vida e que comprova de fato a nova realidade que você tem e tem em Cristo Jesus. Então que nós procuremos, meus irmãos, que nós nos esforcemos, minhas irmãs, ao longo da nossa caminhada cristã, para podermos priorizar a Deus na nossa vida, para podermos priorizar a nossa vida espiritual, de oração, leitura das Escrituras, comunhão com os santos, para que assim a gente possa crescer, e através desse crescimento, as boas obras fiquem cada vez mais claras, cada vez mais nítidas em relação às nossas vidas. É isto que Deus ele determina para cada um de nós em Cristo Jesus. Hoje, meus irmãos, meus amigos, o que foi que nós vimos? O que foi que nós consideramos? Nós consideramos a grandiosidade da nossa salvação. Nós consideramos a grandiosidade da nossa redenção. E por que a nossa salvação é grandiosa? Por que a nossa redenção é grandiosa? Em primeiro lugar, porque ela se baseia na graça de Deus. Em segundo lugar, porque ela é experimentada pelo dom da fé, que é um dom de Deus. Em terceiro lugar, porque ela produz boas obras através da ação de Deus em relação às nossas vidas. Então, aquilo que começa em Deus, passa em Deus e termina em Deus, porque a nossa salvação, ela pertence a Deus, a nossa salvação, ela pertence ao Senhor. Quando eu estava meditando na preparação dessa mensagem, me lembrei de um fato relacionado à Reforma Protestante. Daqui a um pouco mais de um mês, a gente vai comemorar os 504 anos da Reforma Protestante. E havia 5 lemas que resumia a doutrina protestante no século XVII, no século XVI, melhor dizendo. Quais eram esses 5 lemas? Quais eram essas 5 verdades? Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus toda a glória. Nós vimos 3 desses lemas aqui na noite de hoje. Uma salvação que se baseia pela graça, uma salvação que é experimentada somente pela fé e uma salvação que produz boas obras para a glória de Deus. É isto, meus irmãos, é isto, minhas irmãs, que faz do cristianismo cristianismo protestante, melhor dizendo, uma religião diferenciada e baseada, alicerçada no ensinamento da palavra de Deus, no ensinamento das Escrituras Sagradas, e foi justamente isto que o apóstolo Paulo tratou nesse texto que nós temos diante de nós. Contudo, antes de encerrarmos a nossa meditação na noite de hoje, nós queríamos reiterar um desafio. Aquelas pessoas não salvas, aquelas pessoas que ainda não experimentam desse benefício na sua vida. Que benefício? O benefício da salvação. Medite no que você escutou, considere naquilo que você ouviu, se volte para as Escrituras, clame a Deus, mas com toda sinceridade, não saia de lá enquanto você não experimentar da salvação do Senhor. Se existe uma coisa que é importante na sua vida, se existe um patrimônio que é valioso no seu viver, esse patrimônio é a sua alma. E é justamente por causa disso que você deve entregar a sua alma,
nas mãos daquele que sabe cuidar mais do que ninguém da sua alma, Cristo Jesus. Aquele que veio à terra, aquele que se encarnou, que viveu entre nós, que se sacrificou para dar descanso às nossas almas. Então se volte para esse Cristo, clame pela sua graça, peça-lhe a sua fé, para que Ele possa transformar o seu coração e você possa experimentar da graça redentora de Deus, você possa experimentar da fé salvadora do Senhor, para que você possa manifestar na sua vida boas obras que testemunhem da sua salvação e que, acima de tudo, glorifique o santo nome do nosso Deus, o santo nome do nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra no nosso coração e que Ele cada vez mais reavive o nosso amor, a nossa alegria, a nossa satisfação em saber, meus irmãos, minhas irmãs, que essa salvação, ela é uma realidade na nossa vida para a glória do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.